Esse daqui é um termômetro analógico. Ele vai ter um controle de temperatura digital, mas nós gostamos também de ter um analógico para comparar os dois e ter a temperatura das cervejas sempre muito bem controlada. Às vezes é comum não, né? Tem vezes que o equipamento você acaba tendo uma avaria no termômetro ou analógico ou no digital, e aí você não consegue ter a medição perfeita, e numa brincadeira dessa você perde um padrão de qualidade de uma cerveja, né? Você tem uma cerveja que você faz sempre do mesmo jeito. Mudou a temperatura um pouquinho de um dia para o outro, você já mudou o padrão dela sensorialmente. Para quem bebe normalmente a cerveja, está acostumado a beber, aí a pessoa percebe essa diferença. É um detalhe que você não percebe, porque ela está um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais leve, um pouquinho menos limpa, né? Mas são detalhes do perfil da cerveja de quem conhece sente a diferença. O cara vai lá no bar, tá sempre bebendo lá no bar, chega um dia que ele bebe, a cerveja tá meio assim, às vezes é uma besteira de um dia de controle de temperatura que fugiu e... Tem até uma brincadeira que a gente fala que fazer cerveja é muito fácil, né? Fazer cerveja com padrão, boa, consistente, que é a parte difícil. E por isso é importante ter bons equipamentos para que a gente consiga ter consistência e geralmente na qualidade da cerveja. Geralmente o analógico não tem muito problema, né? Só que... Inclusive, se faltar luz, acontecer alguma coisa, a gente sempre consegue... Esse daqui é um termômetro analógico. Ele vai ter um controle de temperatura digital, mas nós gostamos também de ter um analógico para comparar os dois e ter a temperatura das cervejas sempre muito bem controlada. Às vezes é comum não, né? Tem vezes que o equipamento você acaba tendo uma avaria no termômetro ou analógico ou no digital, e aí você não consegue ter a medição perfeita, e numa brincadeira dessa você perde um padrão de qualidade de uma cerveja, né? Você tem uma cerveja que você faz sempre do mesmo jeito. Mudou a temperatura um pouquinho de um dia para o outro, você já mudou o padrão dela sensorialmente. Para quem bebe normalmente a cerveja, está acostumado a beber, aí a pessoa percebe essa diferença. É um detalhe que você não percebe, porque ela está um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais leve, um pouquinho menos limpa, né? Mas são detalhes do perfil da cerveja de quem conhece sente a diferença. O cara vai lá no bar, tá sempre bebendo lá no bar, chega um dia que ele bebe, a cerveja tá meio assim, às vezes é uma besteira de um dia de controle de temperatura que fugiu e... Tem até uma brincadeira que a gente fala que fazer cerveja é muito fácil, né? Fazer cerveja com padrão, boa, consistente, que é a parte difícil. E por isso é importante ter bons equipamentos para que a gente consiga ter consistência e geralmente na qualidade da cerveja. Geralmente o analógico não tem muito problema, né? Só que... Inclusive, se faltar luz, acontecer alguma coisa, a gente sempre consegue... Esse daqui é um termômetro analógico. Ele vai ter um controle de temperatura digital, mas nós gostamos também de ter um analógico para comparar os dois e ter a temperatura das cervejas sempre muito bem controlada. Às vezes é comum não, né? Tem vezes que o equipamento você acaba tendo uma avaria no termômetro ou analógico ou no digital, e aí você não consegue ter a medição perfeita, e numa brincadeira dessa você perde um padrão de qualidade de uma cerveja, né? Você tem uma cerveja que você faz sempre do mesmo jeito. Mudou a temperatura um pouquinho de um dia para o outro, você já mudou o padrão dela sensorialmente. Para quem bebe normalmente a cerveja, está acostumado a beber, aí a pessoa percebe essa diferença. É um detalhe que você não percebe, porque ela está um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais leve, um pouquinho menos limpa, né? Mas são detalhes do perfil da cerveja de quem conhece sente a diferença. O cara vai lá no bar, tá sempre bebendo lá no bar, chega um dia que ele bebe, a cerveja tá meio assim, às vezes é uma besteira de um dia de controle de temperatura que fugiu e... Tem até uma brincadeira que a gente fala que fazer cerveja é muito fácil, né? Fazer cerveja com padrão, boa, consistente, que é a parte difícil. E por isso é importante ter bons equipamentos para que a gente consiga ter consistência e geralmente na qualidade da cerveja. Geralmente o analógico não tem muito problema, né? Só que... Inclusive, se faltar luz, acontecer alguma coisa, a gente sempre consegue...